O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Para o pessoal ter uma noção, Portugal de norte a sul tem cerca de 700 quilômetros, Portugal continental, né? Sim, cara, isso aí condena, né? O Brasil vive, né, essa realidade, né? Cruel. E tem E, potencial, mas se não for solucionado, vai ser sempre mas então, aí que entra a vontade política, né? os comandantes, né? Os comandantes, o alto escalão da força e da polícia estão ali, né? Felizes com esses senhores, né? Porque esses senhores colocaram eles lá, né? Fala pra gente aí, com toda a tua experiência de Amazônia, toda a tua experiência de SIGs, Manaus ali, eu quero saber contigo o seguinte, cara. Esses. Primeiro, assim, essa situação regional, né, da América do Sul. O mundo inteiro está em conflito. O, o principal termômetro aqui de problema está na Venezuela, né? Tá na Venezuela, mas também tem o narcotráfico, tem o uso ali dos. Tem os batalhões de fronteiras ali, né? Pelotões de fronteira. Mas muita coisa acaba acontecendo ali na Amazônia, biopirataria, e com todas essas questões que podem acontecer aqui na América do Sul. O mundo não vai ficar, a América do Sul não vai ficar livre desse mundo esquisito que está aí, né? Toda hora é um problema. Parece que a Venezuela já já pode cumprir esse objetivo de causar uma instabilidade na América do Sul. Então, o Brasil, que poderia estar extremamente preparado e também com toda a riqueza, com minerais raros, lítio, nióbio, tudo que o Brasil teria para estar bem no mundo está sendo desperdiçado, ou seja, biopirataria, seja reservas e falta de estrutura militar. Como é que você vê o Brasil nesse contexto de instabilidade, possível estabilidade na América do Sul, Venezuela e o cuidado que nós não temos com a nossa Amazônia? Cara, assim, a Amazônia, ela é muito grande, né? A Amazônia é uma região do planeta que tem 9 soberanias. Então, a gente pega ali o arco que pega o Brasil, a gente dividiu a nossa Amazônia, chama de Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental. Oriental fica na direita, né? Ocidental na esquerda. Mas antigamente a gente, por exemplo, a gente no Exército chamava Comando Militar da Amazônia, que era tudão, né? E uns 10 anos para cá dividiu, então passou a ter o Comando Militar do Norte, que pega o Amapá, o Pará e a parte do Tocantins, e tem o Comando Militar da Amazônia, ficou sendo só a Amazônia Ocidental. Está sendo feita uma priorização da alocação de recursos humanos e logísticos para a Amazônia. Então, no início da década de 90, quando ocorreram esses eventos aí que eu estou descrevendo no Tempestade na Amazônia, a gente tinha ali cerca de. O efetivo das Forças Armadas era 30 mil, era 5 mil homens na Amazônia, né? Hoje em dia são mais de 30 mil. Então, as Forças Armadas foram transferindo várias tropas para lá, várias brigadas inteiras saíram do Sudeste e do Sul e foram jogadas na Amazônia. As Forças Armadas fizeram, de certa forma, esse dever de casa e alguns outros projetos, mas, logicamente, precisa de muito mais. A gente tem aí uma região com problemas crônicos. Uma coisa interessante, que está descrita ali no Tempestade da Amazônia, as Farc, elas financiavam garimpo dentro do Brasil, ou seja, pegavam alguns guerrilheiros e davam para o cara ali, ó, toma aqui motobomba, comida, motor de popa, etc e tal, e você vai lá para o meio da selva e você me paga com o, o ouro, né? E esse pagamento eles chamavam de gramarre. Bom, hoje em dia é interessante que quem faz esse tipo de atividade
é o Comando Vermelho e o PCC, na Amazônia. Então, eles fazem não só dentro do Brasil, mas fazem até fora do Brasil. Então, por exemplo, na Guiana Francesa, o maior problema que eles têm lá são grupos financiados por facções criminosas do Brasil fazendo exatamente a mesma coisa. Lá na Guiana, tenho amigos que são legionários, servem lá. O cara falou que pô, é uma praga. Exatamente o que as Farc faziam no Brasil, e, de certa forma, até fazem ainda, na mesma região, lá no, na Guiana Francesa, eles fazem isso. Então, uma coisa que chama atenção, e não só na Guiana Francesa, mas em vários garimpos da Amazônia, a dinâmica é exatamente essa, porque o crime organizado ele quer diversificar a fonte de renda, né? Então, existe aquele controle territorial armado, né, das favelas, como, por exemplo, vi lá na ocupação do Alemão, é, todos os negócios numa região dessa, eles são subordinados ao o chefe da favela, o chefe da facção. Né? Por exemplo, lá no Complexo do Alemão e Complexo da Penha era do Comando Vermelho. Então, todos os negócios ali, eles pagam, digamos, uma taxa, né, um imposto compulsório para o Comando Vermelho. Então, você não consegue asfixiar uma facção dessa só ocupando uma favela, atrapalhando ali a venda da droga, né, ou a entrada da droga, porque uma favela, o consumo interno ali de droga é grande e também todos os negócios ali dentro são subordinados ali ao Comando Vermelho, à facção criminosa. Então, todo o gás, todo o gatunete, toda a água que vai em botija tem essa dinâmica. E você vai num garimpo na Amazônia, é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo que vai trabalhar lá dentro acaba, de certa forma, todos os negócios, né, até a prostituição, ela acaba gerando recurso para a facção criminosa que está investindo ali. Então, isso é uma realidade. A gente tem, além disso, biopirataria, tem a parte do extração ilegal de madeira, né, com documentos falsificados para validar a exportação. Isso tudo só é viável porque tem muita corrupção, né? E eu me lembro que eu servi ali na região de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Então, muita madeira ali é serrada do lado brasileiro, entra nos rios e, se não tiver fiscalização, pega as barcaças, entra na Bolívia e de lá vai embora. Então, é muito difícil controlar. O pessoal tem uma noção. A gente tem 11 mil quilômetros de fronteira de selva. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Para o pessoal ter uma noção, Portugal, de norte a sul, tem cerca de 700 quilômetros, Portugal continental. Né? A fronteira dos Estados Unidos com o México são 3 mil quilômetros, sendo que é deserto, com cerca, com cachorro, com drone, com avião e o caramba. Mesmo assim, entra um monte de coisa nos Estados Unidos. 3 mil quilômetros. A gente tem 17 mil quilômetros de fronteira com os países super complicados. Então, Paraguai, o maior produtor de maconha da América do Sul, Colômbia, Peru e Bolívia, os três principais produtores de Ainda. cocaína do mundo. Então, é muito complicado, né? O Brasil hoje, ele é acho que o maior exportador de cocaína do mundo, sendo que a gente não produz, porque a cocaína entra no Brasil e do Brasil ela é mandada para a África, ela vai para a Europa, tem várias rotas, né? Uhum. E, mas ela entra uma grande parte pela rota da Amazônia, da selva. Então, a gente tem, os rios são penetrantes, né?
Então, muita cocaína vem ali pelo Rio Negro, que passa lá pela Cabeça do Cachorro. Outra vem pelo Solimões, que passa ali por Tabatinga. Outra rota atrás da Bolívia, pelo Rio Madeira. Quase tudo vai dar em Manaus. Depois escoa por ali. O consumo também de droga no Brasil aumentou bastante. E outra coisa importante, as Forças Armadas, elas não são imunes, né? As Forças Armadas, elas são integradas por pessoas da população, assim como as polícias, né? Então, por exemplo, quando eu servi lá na fronteira com a Bolívia, Guajará-Mirim, eu vi as coisas interessantes. Teve um cabo, acho que do meu quartel, que ele foi preso lá em Brasília, de mula, trabalhando de mula, de cocaína. Ele chegou, não, eu vou viajar de carro, vou para Brasília, com a família, não sei o quê, papapá. Só que a Polícia Rodoviária, né, e a Federal já estavam de olho nele, acompanharam a figura, chegou lá em Brasília, prenderam o sujeito em flagrante, né? Aconteceu a mesma coisa com o comandante da Marinha, que vivia na cidade. Esse já era um capitão-tenente. Ele era o comandante da agência fluvial e o sujeito ele ia toda semana para Porto Velho e voltava de carro. E ele foi preso no carro, tentou dar uma carteirada lá, chegando em Porto Velho, era uns 300 quilômetros de distância, e ele dizia que fazia faculdade de direito lá. E ele aí foi preso, tentou dar uma carteirada e estava lá escondido no carro, tinha lá alguns tabletes de pasta base de cocaína. Por quê? Qual é a dinâmica? Um tablete de pasta base de cocaína, digamos que ele vale $800 na faixa de fronteira. Se esse tablete chega em Brasília, ele já está valendo 15 mil. Chegar no Rio de Janeiro vai valer 20, 25. Se conseguir fazer isso daí chegar na Europa, vai valer 50, 60 mil. Né? Então, se Deus. chegar. Isso, euros. Então, tudo que eu falei aqui, né? €800 na origem, né? Chegar no Rio de Janeiro, 25 mil. Então, assim, o pessoal vai diluindo, né? Mistura um monte de porcaria. Então, a gente vê pessoas, às vezes, se envolvem, não que seja a pessoa faça aquilo corriqueiramente. Às vezes o sujeito está endividado e fala assim, não, eu vou fazer só dessa vez, eu vou resolver minha vida, depois eu não faço mais. E vai pagar para ver. Então, tem uns que eu acho que deve fazer uma vez só e resolve o problema e vai. Agora, tem outros que basta fazer uma vez para se ferrar, né? Faz E nada, outros pô. faz sempre. Faz sempre, pô. Deu certo, o cara Nego, não tem valor, se ele nego sujeitou a fazer uma cresce vez. o olho. Aí nego cresce o olho. Esse capitão da Marinha, ele ia toda semana para Porto Velho, eu achei esquisito. Ele falou, não, que estava autorizado, no final das contas, foi preso. E o que é engraçado é o seguinte, né? Ele era carioca e ele era da diretoria da escola de samba, o que é? Uma escola de samba do Rio aí, né? Melhor não falar o nome, não. Ele, ele entrou numa de apadrinhar as escolas públicas lá de Guajará-Mirim, né? Então, ele montava um desfile de 7 de setembro, cara, que parecia desfile de escola de samba. E aí ele fazia uns carros alegóricos com o Almirante Tamandaré, com o Almirante Barroso, um monte de coisa. E o pessoal da cidade achava ele o máximo, né? E a gente olhava ali, né? Porra, a gente era um batalhão, né? Ele era uma agência fluvial, um efetivo muito menor. E a gente pensava, pô, onde é que o cara arruma dinheiro para fazer esses troços, né, cara? Carro alegórico, com, com aqueles bonecos gigantes, tudo colorido, símbolo da Marinha. O pessoal, nossa, esse cara é um benfeitor. Cara, foi um Hum. problema sério quando ele foi preso, foi um escândalo no rádio e bem complicado. Mas assim, o que era engraçado assim que ele fazia um desfile de 7 de setembro que era tipo um desfile de escola de samba, coisa de escola pública, né? As crianças se amarravam, aparecia, chamava atenção, e no final das contas o cara foi preso como
traficante, né? Poder do Brasil. Ou seja, as Forças Armadas elas não estão imunes a esse tipo de coisa. Eu vi acontecer ali embaixo do nariz e é importante aí tentar vacinar o máximo de pessoas para não se meter em essas idiotices aí na vida, entende? Porque não vale a pena. Agora, cara, isso que tu falou aí, essa visão que você passou, praticamente condena o Brasil eternamente, né? Se a gente for aceitar essas razões, são razões que não vão mudar, né? Sempre teremos Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Venezuela como vizinhos, né? E sempre teremos esses 17. Bom, se não formos conquistados por algum desses, sempre teremos esses 17 mil quilômetros de fronteira. E a Sim, gente sempre teremos aí garimpo ilegal, né? Assim, sempre não, né? Se a gente não aceitar essa realidade, garimpo ilegal, biopirataria e etc. Comando Vermelho, PCC. Sim, cara, isso aí condena, né? O Brasil vive, né, essa realidade, né? Cruel, que, cara, que tem e o Bukele? potencial, mas se não for solucionado, vai ser sempre o. Mas então, aí que entra a vontade política, né? O que que aconteceu lá em El Salvador? Entende? Apareceu um cara com vontade de fazer diferente e está funcionando, né? Então, eu acho que a gente não pode nunca desistir, tem que continuar esperneando, continuar fazendo o trabalho, promovendo os bons valores e, pô, digamos que se não for para a minha geração, que seja para a segunda, para a terceira geração depois, mas a gente tem que continuar trabalhando na direção de fazer o Brasil um país melhor, né? Um país melhor para todo mundo, e não um país para bandido, um país para ditador, um país para nada disso, porque quem vai resolver o problema do Brasil são os brasileiros, somos nós. Não adianta achar que o cenário internacional ele pode favorecer Contribuir. mais ou menos de acordo com o interesse das lideranças que estão em determinados locais. Mas quem escreveu a Constituição brasileira foram os brasileiros. E é importante o pessoal entender como demora para mudar determinadas coisas, né? Ou seja, a gente tem uma Constituição que tem esse esquema aí de você poder, puxa pelo voto de legenda ali, puxa cara que pô, não teve quase que nenhum voto, só porque o cara pegou um partido ali que teve uma porrada de voto, né? Então, assim, quem vai mudar a Constituição brasileira para que possa ter candidatura independente, essas coisas não são os brasileiros, né? Quando isso vai acontecer, eu não sei. A gente teve aí algumas oportunidades históricas, mas nem sempre foi aproveitado do jeito que era para ter sido aproveitado. E hoje em dia a gente está aí nessa crise identitária, nessa crise existencial. Muita gente reclamando e um grupo pequeno mamando nas tetas e a gente tem uma imprensa ganhando muito dinheiro para dizer que está tudo bem, que está tudo Isso. ótimo, né? Ou para criar narrativas que favoreçam a manutenção do status quo, né? Porque, Cada um tá pegando o seu, né? digamos assim, é compreensível, mas não é aceitável, né? É compreensível, você entende que grupos de comunicação passem a falar qualquer tipo de coisa porque estão ganhando bem. Você até entende. O que não é aceitável é que topem, né? Aquele negócio do topa tudo por dinheiro, né? Que topem fazer qualquer tipo de coisa porque estão sendo bem pagos, né? Então, esse é que é o problema. Assim, imagina você gostar de ter gangster no comando de alguma coisa, né? Complicado. Eu fico imaginando, por exemplo, hoje eu consigo entender melhor, né? A sensação de policiais do Rio de Janeiro quando tinham aquela sequência de governadores que a gente teve, né? Todo mundo preso, né? Sérgio Cabral, Pezão.
garotinho. Assim, se você for considerar que Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Então, se for considerar que Rio de Janeiro teve quantos governadores presos, cara? Uma porrada, né? Sendo que o, o pessoal todo, além de ter sido preso, dobrou o mandato. Cada um deles pegou 2 mandatos consecutivos. É como se fosse o dobro. É como se tivesse, não foi, não teria sido, por exemplo, 8 governadores, teriam sido talvez 16, né? Se fosse considerar 4 anos do mandato de cada um. Então, assim, é um troço estarrecedor, né? Então, imagina um cara que é policial e ele aceitar ser comandado por um governador assim, é lógico que isso tem efeito colateral e você vai encontrar desdobramento disso na polícia, né? Você vai encontrar corrupção da polícia, porque o negócio vem de cima para baixo, o maior exemplo vem de cima, acaba tendo outro tipo de parceria, e, logicamente, as Forças Armadas, uma vez que, se por acaso, né, forem governadas por um gangster, por uma quadrilha, isso daí pode vir a acontecer também em qualquer país do mundo, né? É o mesmo tipo de processo. Então, se acontece em polícia, né, que se a gente for tirar aí um paralelo, né, proporcionalmente, assim como a Guarda Municipal é comandada Prefeitura. pela prefeitura, né, você tem um. Então, assim, esse efeito cascata, quanto mais alto fica o escalão, mais sobe, né? E aí você tem que ter realmente muito estômago para ficar topando fazer qualquer coisa que um bandido manda fazer, né? Ou fazendo guarda de honra, imagina, para um governador tipo um Sérgio Cabral, aí você está lá, cadete da Academia Dom João VI e vai receber um gangster, um bandido. Então, qualquer país do mundo que tenha esse tipo de problema, é muito difícil você resolver, né? E a gente está vendo aí as declarações que são feitas aí referente ao Brasil no mundo todo, né? A falta de compostura do presidente para se comportar nos eventos, o alinhamento político que ele tem apresentado, eu acho que não é uma coisa que o Brasil mereça, sabe? Pois é, cara. E os comandantes, né? Os comandantes, o alto escalão da força e da polícia estão ali, né? Felizes com esses senhores, né? Porque esses senhores colocaram eles lá, né? Ó, E pelo menos garantem pela força das armas, né? exatamente, né? Assim, a Força Armada ainda vai ter ali um argumento, né? O cara que virou general de brigada não foi pelo presidente atual. Ele virou general de divisão, depois chegou general de exército. Ainda que ele tenha sido nomeado pelo presidente atual, ele não foi colocado ali, né? Agora, tu pega na polícia militar, porra, o cara de repente não teve expressão nenhuma na carreira, mas ele é um coronel full, ele é pinçado lá da puta que pariu em algum lugar e passa a ser o Na comandante. verdade, o que ocorre é que criam dispositivos meteóricos de promoção, né? E aí, às vezes, pegam um cara que é não sei quantas turmas depois e promove o cara de forma relâmpago para ele atingir o posto ali de coronel full e ser o comandante-geral, né? Mas, assim, as Forças Armadas é um pouco mais difícil, Mas mas a Força Armada, cara, o problema da Força Armada é que é falta de atribuição, cara. a influência política é muito grande, viu? Do nível general para cima, tá? É, tem, tem muita influência, interferência, nas coisas. É. Basta ver que, às vezes, basta você ser o piloto lá do jato e você pode chegar até ministro, né? 4 estrelas, entende? Sem ter grandes pré-requisitos. Então, isso daí é uma coisa que vem caracterizando, né, o cenário, mas não só, assim, na América Latina, né? Você vê aí em outros países
não é muito diferente, Então, tá? cara, aí falando. Paraguai, Bolívia, o Brasil, ele se diferenciava muito, mas atualmente eu já não consigo ter isso de forma tão clara, tá? Eu também não sei como é que vai fazer para mudar isso. Mas o que ocorre é que a gente tem um sistema hoje que ele está complicado, complicado, né? Tem uma caça às bruxas aí acontecendo. E sem devido processo legal, sem nada. O- a pergunta que eu faço é a seguinte: será que se fosse o general Eduardo Vilas Boas no comando do Exército, ia estar assim? Eu vou dizer não, porque ele não teria aceitado ser o comandante do Exército do Lula. É simplesmente isso, né? Então, pelo que eu conheço dele, ele não teria aceitado, né? Mas o que vem acontecendo hoje tem dado aí para muita gente uma percepção aí de desapontamento, entende? Com a postura, né, das Forças Armadas de maneira geral. Isso é muito ruim para a autoestima da carreira militar, né? Ué, o É, Vilas Boas travou a nomeação do Lula, né? Pra ele ficar. Lembra que a Dilma mandou o documento, não foi isso? E aí é, O Vilas Boas fez uma postagem, né? um Twitter, né? No Aliás, né, Twitter, deixa eu fazer propaganda aqui, ó, tá um spoiler. o É, pacificador. meu livro aqui, esse livro não foi lançado ainda, tá? Foi lançado só na Europa. O prefácio é do General Vilas Boas, tá? Sobre lições de liderança da ocupação do alemão. O, então, o prefácio é dele, aproveitando dando um spoiler aí, mas esse livro não foi lançado ainda, só aqui na Europa, por enquanto.